Fala galera, Guilherme Silva aqui, eu vou trazer a análise diária aí do Bitcoin. Então galera, 18 de dezembro, são 11 horas da manhã, como sempre galera, deixa o like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. Então galera, Bitcoin, cara, bombou né? Acho que o último vídeo que eu tava tava perto de estourar o topo histórico aqui, eu tava comentando, deixa eu tirar esses fones. Eu tava comentando aqui desse triângulo ascendente, tá? No meu entendimento, estava se formando aqui um triângulo ascendente, tá? A gente, apesar de a gente ter passado um pouquinho esse topo, tá? Para mim era isso aqui, né? Para mim estava aqui, estava bem nesse ponto, formando esse triângulo aí. E eu comentei dessa possibilidade de romper para cima, tá? Poderia daqui a pouco antes fazer um balanço aqui para depois romper, acabou rompendo direto. O grande segredo é o que tu tá preparado para fazer nesse momento, né? Então, o que a gente teria aqui, né? A gente teria pontos de entrada aqui bem interessantes, cara, no gráfico diário. Se a gente reparar, por setup a gente tem uma entrada aqui e também pelo que eu já comentei num outro vídeo, tá? Que a gente chama de Power Breakout, né? A gente vem andando de lado, a gente fica longe da média, por exemplo, média de 20, o 21, tem gente que usa 21 também serve, não vai mudar muita coisa. A gente anda de lado, o preço vem andando de lado, tá? E bate na média. Tá? E aí ele forma essa região aqui de resistência e quando ele estoura num movimento chamado de Power Breakout, que a gente chama, tá? E nesse caso aqui, tá? Foi o rompimento desse candle, tá? Que teve uma confirmação aqui ó, com um bom volume, tá? Esse segundo candle teve volume, esse candle aqui que rompeu teve mais volume, digamos, teve um volume acima da média, maior do que os volumes anteriores, confirmando a entrada, né? Aonde que dá para fazer o tipo de entrada aqui utilizando esse setup aqui chamado de Power Breakout? Tu pode fazer a entrada nesse rompimento aqui, tá? Nesse ponto aqui, no rompimento do candle, que rompeu, né? A gente tem uma caixa, tá? A gente formou aqui uma caixa, tá? Que, digamos, ela até estaria assim, né? Até vou botar ela melhor aqui, ó. Ela estaria aqui. Ela teve alguns falsos rompimentos, beleza? Só que todos os volumes aqui ó, estavam muito baixos, né? Quando a gente tem esse candle que realmente ele rompe de fato essa consolidação que a gente tem aqui, ó, tá? Esse aqui é o ponto que tu tem que prestar atenção, tá? Aí tu olha o volume tá forte. Cara, dá para tu fazer tua entrada nesse ponto aqui, no rompimento desse candle. Tô olhando um gráfico de 4 horas, tá, pessoal? Isso aqui é dica para quem tá buscando operações de swing trade, tá? Então, gráficos maiores, 4 horas diários, a assertividade de vocês vai aumentar muito, tá? Quanto menor o tempo gráfico, sempre é mais difícil. Isso daí, acredito que muita gente já tem esse entendimento. Stop, tá? Se tu quer um stop mais curto, cara, o stop fica embaixo do candle de rompimento, tá? Pode botar o stop aqui. Se tu é mais conservador, stop no último fundo, que seria aqui embaixo. Então, isso é uma dica que eu dou para vocês. Movimento de Power Breakout, ele vem, anda de lado até a média, procurem por uma caixa, se ele encaixotou, tá? E ele vem de lado até a média e tem um candle forte rompendo com um volume acima da média, tá? Tu entra no rompimento do candle, stop embaixo do candle e tenta carregar a operação. Tu pode carregar de várias formas. Nesse caso, se tu tivesse carregado num conceito que a gente chama de barra, tu teria saído aqui nos $22.500, tá? Teria levado essa operação aqui tranquilamente aqui, ó, com 12% de lucro, tá? Carregando num barra, utilizando um gráfico de 4 horas. Agora, o que está acontecendo aqui, pessoal, tá? Eu comentei desses alvos aqui, eu falei $22.000, tá? Por quê? Porque o que eu falei $22.000? Eu puxei a primeira retração de FIBO aqui, primeiro alvo de FIBO, e ele estava em 22.600, tá? Eu poderia ter dito para vocês 22.600, porém, cara, eu arredondei para $22.000 por ser um número redondo, né? Sempre os 1000, né, 22, 23, 24, 25 são pontos de resistência psicológicos, ainda mais quando a gente se encontra em um ponto do gráfico que a gente não tem resistência. A gente está flutuando aqui, a gente não tem resistência, a gente não tem histórico passado para olhar para trás nessa região de preço, entendeu? Acima aqui, ó, a gente não tem nenhum ponto de resistência. Então, cara, sempre pontos redondos, 22, 23, 24, cara, são pontos que tu deve dar uma considerada, digamos assim, tá? Então, porém, os alvos de FIBO, cara, é exatamente onde a gente está agora. 22.600 é o primeiro alvo. A gente tem um segundo alvo, tá? Que seria aqui, ó, em $24.575. Dá para deixar ele marcado aqui, tá? Podemos bater lá em cima, sim. Porém, no ponto que a gente está agora, tá? A gente tem que ter muita atenção se antes de bater lá em cima, cara, a gente não vai dar um balãozinho para baixo, tá? Agora é questão mais de atenção mesmo, né, cara? A gente fez um movimento bem forte de alta depois que a gente rompeu o topo histórico. Chegamos a andar aqui 22%. É normal que agora aconteça
uma realização, digamos assim, mas não significa que a gente não pode continuar andando para cima. Pode sim. O grande lance, tá? Para quem não quer perder movimentos de alta como esse, cara, é tu saber esperar a hora certa e saber se posicionar. Porque se tu não souber esperar a hora certa, tu acaba comprando nesse ponto aqui e daí corrige 5, 10% na tua cara, tu já fica inseguro e acaba saindo da operação, entendeu? Acaba saindo tomando loss, sendo que depois existe a possibilidade de continuar andando para cima, mas é o que eu digo para vocês. O cara entrar na operação no ponto errado e ficar 5, 10% negativo, dependendo do tamanho da tua mão, tu não aguenta, tu acaba perdendo a operação, tu acaba saindo, porque tu não sabe se vai continuar caindo, tu já fica inseguro, tu sai fora. Então, o grande lance é esperar o momento certo, tá, pessoal? Gráfico diário. Cara, gráfico diário, os 2 últimos dias tiveram um volume bem expressivo, no meu entendimento, bem acima da média, tá? Bem interessante, só que a gente tem que tomar cuidado, senão vai fazer um balancinho abaixo. LTA que eu estou cuidando no momento, cara, essa LTA aqui, ó. Essa aqui é a primeira LTA que eu estou cuidando. Tem outras vindo lá de baixo? Cara, tem, mas eu acho que essa aqui tá bem interessante para se cuidar no momento, tá? Que são do pivô de alta, do último pivô de alta, tá? Que a gente deixou, que é esse aqui. Então, cara, a gente tem 2 pontos aqui, tá? Que formam essa LTA, que no meu entendimento, nesse momento, ela é bem consistente, tá? Para querer segurar o preço. Então, cuidem essa LTA. Essa LTA aqui é a primeira, tá? Primeira LTA, pontos de compra. Cara, pontos de compra sempre perto da média, tá? Ou se furar a média, perto da LTA, né? Daí tu procura pontos de compra com entradas por price action ali ou da forma que tu achar melhor, tá? Eu sempre procuro compras perto da média, tá? Com setups de entrada ou armadilhas, como a gente teve essa armadilha aqui, ó. Aqui a gente teve um ponto de entrada, nesse ponto aqui teve um ponto de entrada, por incrível que pareça, exatamente no ponto de reversão, isso aqui é um setup de entrada, tá? Teve outras entradas no 15 minutos ali pelo setup do escalpelador lá que eu ensino no curso. E agora, cara, agora é o momento, no meu entendimento, é de esperar, cara. Não dá para querer fazer nada agora. Puxando indicadores aqui, tá? Cara, gráfico semanal. Deixa eu tirar o ABV daqui. Esse ABV aqui eu ainda tenho que fazer um vídeo aqui pro canal para explicar para vocês que é o ABV, tá? Cara, ele é muito interessante mesmo. Ele é um indicador que ele relaciona o preço com o volume, tá? E ele mostra se a consistência da alta ela é válida, digamos, se a alta é consistente. E nesse caso aqui sim, cara, ele está mostrando que a alta é consistente, tá? Agora o grande lance não é porque ela é consistente que tu pode comprar em qualquer ponto, é como eu disse para você, se tu compra em qualquer ponto e dependendo do tamanho da tua mão, cara, tu não aguenta 10% de prejuízo, tá? Pelo menos, cara, eu não fico 10% negativo, né, pessoal? Eu entro com uma posição para mim com um stop definido ali. Para mim não serve ficar 10%, 15% negativo esperando subir, entendeu? Para mim não serve. É claro que tem muita gente que compra e cara, são pessoas que estão rodando, são pessoas que estão segurando para o mega longo prazo. E aí tu ficar 10% negativo é ok, entendeu? É questão de perfil. É isso que eu quero entender e explicar para vocês. Agora aqui, ó, cara, força relativa. O que a gente tem na força relativa? Até vamos mudar a cor dela aqui, branco. Tá? E a gente está olhando aqui um gráfico semanal, tá? Vamos lá, gráfico semanal, força relativa. Cara, continua andando para cima, não tem divergência, tá? Ela tá andando para cima ainda, porém eu teria muito cuidado nesse ponto. Vamos marcar esse ponto aqui, cara. A gente atingiu esse ponto, vamos ver lá. Apesar de que, vamos fazer um estudo histórico passado aqui. Atingimos esse ponto aqui. O Bitcoin é foda, né, cara? Aqui a gente atingiu esse ponto, aqui teve uma correção e na última aqui na alta histórica lá de 2017, tá? Então vamos olhar o passado aqui. Atingimos o ponto, aqui também atingimos esse ponto de força relativa. Então, em uma vez, aqui a gente teve uma correção nesse primeiro ponto a gente teve uma correção de 37%, nesse segundo ponto a gente teve uma correção pegando o ponto ali, de 32%, nessa terceira vez aqui a gente teve uma correção de 35%, tá? Eu tô marcando, tá, pessoal? Vamos lá. Todas as vezes que a gente bateu nesse alvo de força relativa, tá? Vocês estão enxergando o que eu tô falando, tá? Eu não tô falando que vai cair 30 e poucos por cento, só tô pegando o passado e mostrando para vocês o que aconteceu às vezes que a gente bateu nessa região num gráfico semanal de força relativa, tá? É só para mostrar, digamos, para mostrar para vocês terem atenção. Não continua subindo aqui, tá vendo que continuou todas as vezes, tá? A gente corrigiu 30 e poucos por cento, continua subindo, cara. Beleza, continua subindo. Aqui também corrigiu 20 e poucos por cento, aqui bateu no pico, corrigiu 38%, continuou subindo. Aqui bateu e
entramos nos anos aí que a gente vem vindo depois da alta de 2017, que a gente ficou corrigindo, subindo, tá? Porém, as 3 vezes primeiras, cara, bateu, corrigiu, subiu, bateu, corrigiu, subiu, bateu, corrigiu, subiu. Só que é o que eu vim dizendo pra vocês, né, cara? Dependendo do tamanho da tua mão, tu entra nesse pico aqui e cai 30%, cai, por exemplo, 30%, seria cair até aqui 16 mil dólares, 30%, ou quem sabe até esse topo anterior aqui, né? Esse topo anterior aqui em 13, 14. Cara, por mais rápida que possa ser, né? Daqui a pouco faz uma correção rápida e volta. Dependendo do tamanho da tua mão, tu não aguenta essa queda. É isso que eu quero dizer. Não tô falando que isso vai acontecer, eu só tô mostrando para vocês as vezes que a gente bateu nesse pico. Eu teria muita atenção com esse pico aqui de força relativa, tá? Num gráfico semanal. Lembrando vocês. Gráfico diário, cara, gráfico diário, beleza, cara. O Bitcoin ele costuma vir mais alto até aqui. No último vídeo, eu acho que eu comentei com vocês que a gente tava antes da alta, deixa eu ver uma coisa. No último vídeo, a gente estava nesse ponto aqui. Foi dia 16, 17, 18, foi dia 16. Tava antes de estourar, tá? Foi antes de dar o estouro. A gente estava nesse ponto. Então foi aqui, sei lá, que dia foi. Antes de estourar. E eu comentei com vocês, cara, a força relativa tá rompendo a CLTB aqui e tá andando para cima ali, tá querendo vir mais. E eu comentei, cara, existe a possibilidade sim do triângulo romper para cima. Agora eu só recomendo mais atenção, cara, um pouco mais de atenção para quem quer buscar operações de swing trade, quem é holder, cara, quem tá segurando por longo prazo. Cara, não precisa nem ver as análises, entendeu? Porque daqui a pouco o cara é holder, o cara vê as análises e o cara fala que pode dar uma corrigida ou não, o cara, porque tu fala, cara, tu é holder, tu não precisa ver análise técnica, tu simplesmente compra e esquece os gráficos, nem olha pro gráfico, entendeu? Olha pro gráfico a cada 6 meses se tu é holder, se é um position, né? Se tu é um cara que comprou Bitcoin e tu não dá bola pra análise, cara, não tem problema, não tá errado, entendeu? Não tá errado. Como é que eu vou dizer que tá errado um cara que comprou holder aqui embaixo e tá carregando até agora 300%, 400%? O cara tá fazendo muito mais lucro que quem tá fazendo swing trade. Só que é uma questão de perfil, de quem quer ficar líquido no mercado, de quem não quer botar o capital em risco, entendeu? É outra situação. Então não tem certo e errado, a forma que tu se adapta e a forma que tu quer tentar extrair dinheiro do mercado, seja lá de qual mercado for, tá? Então, cara, acho que por hoje é isso, galera. Quem gostou do vídeo, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Era isso, galera. Falou, abraço.